Fala pessoal, vamos começar mais um vídeo sobre análise técnica da semana, né, onde a gente analisa os top 10 papéis, ou seja, aqueles que têm mais peso no Ibovespa, dá aproximadamente 50% do índice. Vamos entender aí os pontos técnicos para essa semana, né, que se inicia dia 27, vamos ver um viés aí do ponto de vista técnico. Começando aqui com o Vale, né? A gente viu aí as quedas recentes da empresa, né? A gente teve aqui um movimento realmente vendedor, né? Anúncio de dividendo, levou o papel aqui a marca dos 73,50, um ponto relevante de suporte. No curto prazo, né, a gente não pode esquecer da média móvel de 200 períodos, né, que está aqui na casa dos R$ 86, é a nossa resistência imediata, né? A gente pode esperar para essa semana um repique de preços, né, até média curta em 82,41, ou seja, dado por esses topos recentes aqui, é um ponto relevante, né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente tem aqui a mesma marca na casa dos R$ 81 aqui atrás, né? Ou seja, repique de preços buscaria a região dos 81, 82 reais, é a primeira resistência relevante. Como suporte, a gente tem a mínima da semana passada em 73,50. Vamos lá, passando agora para Itaú, já tinha desenhado aqui inclusive uma resistência de longo prazo bastante relevante, né? Os R$ 30 a gente vai falar com frequências aqui, é uma resistência muito importante. Antes disso, o papel está testando os 28,88, né? Dado aqui pela média móvel exponencial de 200 períodos. É um ponto relevante no curto prazo. Se rompido, poderia levar o papel aos R$ 30, né? Aqui no curtíssimo prazo, a gente tem um suporte definido também em 26,86, né? Dado pela mínima recente, o papel estava no mau humor, questão de dúvida, né, quanto aos bancões, né, papel realmente sofrendo no curto prazo, é um suporte bastante relevante, um movimento de repique de preços aqui parece testar realmente o 28,88 e depois os R$ 30, né, vamos observar aí esses pontos nessa semana. Continuando aqui, Ambev, né, outro papel com peso relevante no índice, esse sim aqui em tendência de baixa, né, a gente vê um movimento de topos descendentes. Isso de fato revela para a gente um movimento de tendência de baixa, né? A gente traça uma linha relativamente de tendência de baixa no curto prazo, temos os 19,86, depois tivemos um outro topo em 17,35 e agora 15,84, né? Esses são os pontos para a semana, mais um papel trabalhando abaixo da média móvel de 200 períodos, referência técnica bastante relevante, né? Então aqui os 16 e 25 servindo de resistência no curto prazo. Eu vou deixar um link aqui embaixo para quem ainda não está tão familiarizado com análise técnica, um e-book gratuito para você baixar aí e aprender um pouco aí dos movimentos de tendência da análise técnica. Então, Ambev é isso, suporte nos 15,35. Para essa semana a gente tem que observar esse aqui como um suporte relevante e os 16,25, primeira resistência aí a ser rompida, dada pela média móvel 200 períodos. Continuando aqui no índice, né? B3 que formou aqui um canalzinho de baixa também do longo prazo, né? A gente vê esse aqui é um canal de baixa bem definido, né? Topos e fundos descendentes. A gente não pode ir contra a tendência, né? Como a gente sabe na análise técnica, então de fato aqui a gente não pode esperar grande coisa para a B3, né? Ela teve aqui um gap de baixa dado por um ponto do fundamento interessante da gente comentar, né? Reviu, além do seu guidance de despesas, reviu também a questão de uma contingência legal, né? Que virou provável a ser pago, o mercado rapidamente precificou, perdeu a linha de tendência de baixa do canal, nessa LTB aqui, e aí agora passa um momento de consolidação de preço, né? Como suporte a gente tem os R$ 13 e uma resistência imediata a gente pode traçar nos 14,60. Esses são os pontos para observar na B3 essa semana. Continuando aqui, mais um papel, né? Bradesco. Essa é outra que eu já tinha uma resistência aqui traçada e a gente vai falar
bastante desse ponto, né? É uma resistência de longo prazo, os R$25, é um ponto ali que impõe um certo limite ali para o movimento comprador. Antes dele, os R$23, né? Dado por esses topos recentes aqui e também pela média móvel exponencial de 200 períodos que está logo aqui. No curto prazo, a gente tem, obviamente, um suporte na mínima recente, R$19,15, e um primeiro ponto, uma resistência para a gente olhar nessa semana, são os R$21, né? Dado pela média curta, caso rompida, poderia vir buscar aqui a média de 200 períodos. Continuando, intermédica, né? A gente tem aqui um papel em consolidação, né? Longo prazo aqui, que ela não sai desse retângulo de preços, né? Um retângulo que define aqui como suporte os R$81 e uma resistência nos 86, né? Vou até ajustar aqui um pouquinho mais esse retângulo. Esses são os topos relevantes e aí aqui a gente tem um ponto técnico interessante, né? Que a literatura, esse aqui e esse aqui, né? São os chamados falsos rompimentos, né? Quando é um falso rompimento de uma resistência, né? A gente tem um bull trap, chamado assim, né? Armadilha para comprados. Quando a gente tem um falso rompimento de suporte, a gente tem o chamado bear trap, que é a armadilha para vendidos. Então, desconsiderando esses dois pontos aqui, a gente tem de fato aí pontos relevantes. R$86 como resistência, 81 como suporte, uma estratégia de comprar próximo da média móvel, né? Seria interessante, buscando aqui um repique de preços talvez para os R$86, vale ficar atento nessa semana. E Petrobras, né, continuando aqui, R$25, um suporte relevante, né, de preços. Aqui a gente teve uma região de gap, aqui um outro gap, aqui definimos tendência de alta, aqui novos gaps de queda, né? Então, recentemente a gente teve um rompimento dos 25, acelerando o movimento comprador, né? Fizemos uma máxima na última semana em R$27. Caso rompido para essa semana, poderia buscar esse topo recente em R$28,70, né? Então, as resistências ficam dadas por 27 e aí, consequentemente, R$28,70 e um suporte em R$25, bastante relevante para essa semana. E agora, Magazine Luiza, né? Magazine Luiza que vem sofrendo bastante, né? Com uma queda recente, traçou aqui nosso chamado canal de baixa, né? Então a gente, de fato, qualquer compra aqui, né? Um candle parecido com martelo, qualquer compra buscaria um repique de preços até os R$17, né? Obviamente, operações contra a tendência são mais arriscadas, seria o caso de observar esse ponto, né? Suporte de curtíssimo prazo, 15,36, que pode ser facilmente rompido, repique de preços, 17 seria a primeira resistência e depois só na casa dos 18,37, né? Ponto que coincide também com a média móvel de 34 períodos, uma média que eu gosto de olhar bastante, tá? Continuando agora no nosso top 10, né, temos Suzano, R$57, resistência imediata, já foi suporte lá atrás, né? A gente vê que o movimento, toda vez que rompe esses preços, essa linha de preços acelera, seja para baixa ou para alta, né? Suzano que fechou a R$55,50 na última semana, a gente pode buscar o repique de preço até os R$57, é nossa resistência imediata e um suporte lá embaixo, né? Em 50,31, uma relação ali de risco-retorno para operações compradas não tão favorável no momento. Lembrando que se romper os R$57, poderia buscar aqui o último topo em 62,50, tá bom? Vamos para o nosso último papel do top 10, né? VEG, que vem ali realmente despontando, né? O papel vem numa alta bastante forte, né? Recentemente fizemos uma operação bastante interessante em VEG, né? No rompimento aqui dos R$37, né? Uma resistência relevante que agora, pelo fenômeno da bipolaridade, assim chamado na análise técnica, né? Se torna o nosso suporte, né? Os R$37, testa aqui uma máxima em 41,34, nossa resistência relevante aí para a semana para observar, dada também por esses fundos aqui
recentes de preço. Aproveitando, né, vamos concluir fazendo nossa análise do Ibovespa, já que analisamos os top 10 e olhamos 50% aí pelo menos do índice, né, vale a gente observar a movimentação de preços do Ibovespa, né, ele que vem sofrendo aqui uma correção de longo prazo, né, se a gente tirasse o zoom aqui do gráfico, a gente ia observar que esse canal de baixa, ele é uma correção de longo prazo, né, da tendência de alta de longo prazo do Ibovespa, né, que começou aqui nos 131 mil pontos, arredondando, né? Veio buscar aqui até os 107 mil pontos. Esse ponto extremamente relevante de suporte no curto prazo, né? A gente, na última semana, sofreu aqui um repique de preços, né? Dando os 114 mil pontos, ele é um suporte relevante aqui para o índice Bovespa no curto prazo. Se rompido, a gente ainda tem 115 mil pontos, um ponto relevante, e principalmente aqui a gente destaca os 117.600, seria uma resistência muito relevante nesse processo de correção, né? A gente tem que entender que o Bovespa, corrigindo para os 117 mil pontos, poderia dar continuidade no movimento aqui que ele vem fazendo, né, de topos e fundos descendentes, né? Então, se encostar nos 117 mil pontos, aqui próximo da média de 200 períodos, a gente poderia novamente ver uma busca aqui dos 110 mil pontos. Eu vou deixar também aqui um link acima do estudo, né, do dólar e índice futuro. Os pontos são muito semelhantes ao do Ibovespa, né, mas contrato futuro que vence aí esse próximo mês. A gente tem alguns pontos diferentes. Para quem se interessar também para operações de mini índice e mini dólar, vou deixar o link aqui do vídeo estudando. É um vídeo que eu faço diário aí com muito carinho. Espero que ajude. Se você gostou do vídeo, dê o curtir e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Tchau, até o próximo vídeo.